Olá, amigos, companheiros da doutrina espírita, sejam bem-vindos ao canal do YouTube do Instituto de Estudos e Práticas Espíritas, o IEP, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Ante a continuidade desse surto de pandemia do Covid-19, optamos por dialogar com os nossos companheiros e amigos através de palestras gravadas, palestras que vão ao encontro de nossas necessidades básicas, necessidades de força, coragem, afeto, amor, proteção, não apenas para nós, mas para nós, para as nossas famílias, para os nossos amigos, para todos que conosco convivem. Então aproveitemos essa oportunidade para alargar os nossos conhecimentos e conhecer mais de nós mesmos e do Evangelho Redentor do Cristo. Antes de iniciar a palestra, coloque um copo com água diante de você e peçamos todos juntos o auxílio da espiritualidade amiga para que, fluidificando a água, coloque nela os fluidos necessários à nossa saúde física, mental, com consequências na nossa saúde espiritual. Mais uma vez, sejam bem-vindos e aproveitem todo esse conteúdo da palestra. Obrigado. Meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós hoje e sempre. E pedir aos amigos espirituais que nos intuam para que a gente possa estar passando um pouco exatamente daquilo do qual nós planejamos para a tarde de hoje. Então, o tema da nossa conversa, da tarde de hoje, são as dores da alma e as terapias espíritas. Óbvio que seria prepotência demais querer falar sobre todas as dores da alma, mas a gente fez um filete aqui para que a gente tivesse oportunidade de conversar sobre esse assunto. Eu queria saber de vocês se tem algum problema eu tirar essa máscara. Vou dizer por quê. Meu óculos está com problema, ele está descendo e a máscara faz o embaça. Aí eu não estou podendo, mas eu vou tentar prosseguir com máscara, que é o que manda o decreto, né? Então vamos aqui. Então, quando a gente pensa nas dores da alma, vem ao nosso pensamento também duas reflexões que são importantes, que são as causas atuais e as causas pretéritas do nosso sofrimento. Então, esse já é um tema sempre muito abordado pelos trabalhadores nas suas palestras, nas suas conferências, mas parece que mesmo com toda a abordagem que a gente escuta, retomá-lo se faz sempre necessário. Sempre que a gente é convidado a fazer uma palestra, acho que todos os oradores dizem isso porque de fato procede, a primeira pessoa que aprende somos nós mesmos, né? E todas as vezes que eu repito temas que porventura como esse já me foram solicitados ou não, são temas livres às vezes, é como se eu aprendesse, como se eu não tivesse aprendido nada do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, acerca das aflições, das causas presentes e das causas pretéritas de nossas dores. Então eu digo que é sempre um aprendizado que vai se renovando. Então esse tema, muito embora a gente já tenha falado dele em outras oportunidades, em outras casas, mas é interessante sempre retomá-lo, porque eu acho que dos temas que a doutrina nos convoca a refletir, todos de grande importância, esse do sofrimento é para nós, e sobretudo no momento pelo qual nós estamos vivenciando, na humanidade inteira, não é local, não é regional, não é nacional, mas é universal o nosso problema atual, né? De tantas perdas
de tantos desencarnes, que poderíamos dizer até coletivos, né? Então, quando a gente pensa em dores da alma, a gente selecionou a questão das perturbações psíquicas e o espiritismo. Então, para entender um pouco desse ponto, a gente tem que refletir quem somos nós, né? Nós não somos o lá fora quando estamos nos arrumando para vir para as casas e para os centros religiosos, né? Quando nós chegamos aqui, quando nós estamos fora dessa redoma, é que verdadeiramente nós dizemos quem nós somos, né? Aqui estamos todos circunscritos a um ambiente que já vem sendo preparado desde o dia anterior para a nossa chegada, que já vem sendo preparado desde o dia anterior para amenizar nossas dores, né? Os nossos conflitos, os nossos dilemas. Então, a equipe espiritual, ela é convocada para fazer todo esse aconchego a todos nós que chegamos. Às vezes bem, às vezes não muito bem, nas casas espíritas e nos outros centros religiosos. E aí, nesse processo, a gente tem que pensar que quando a gente chega e quando vem para a casa espírita, a gente vem com um pensamento, quando a gente está aqui dentro. Quando nós estamos lá fora, o nosso pensamento é outro. E aí o espírito de Joana de Ângeles diz uma coisa que no livro, e também André Luiz, no livro O Mecanismo da Mediunidade, que ele diz que o organismo perispiritual nosso, óbvio eu estou revozeando, pode absorver enfermidades que lhe degradam como reflexo sob as nossas células materiais. E que todas essas enfermidades, na realidade, elas chegam até nós, todas essas nossas dores, seja do ponto de vista orgânico ou do ponto de vista psíquico, através do nosso pensamento. Então, muitas vezes a gente acha que não está fazendo nada contra o outro, ou que não está acionando do ponto de vista corporal nada em relação ao outro, mas na realidade o nosso pensamento é que de fato não está se comprometendo com aquilo que o Cristo veio nos ensinar, que é a lei do amor. Então ela chama a nossa atenção para dizer que o nosso pensamento cria em nós, muitas vezes, a maioria das nossas dores da alma. Sejam as dores físicas que se transformam em dores psíquicas, ou sejam as dores psíquicas propriamente ditas. Então, como é que essas dores, elas ficam e elas se revelam no nosso corpo perispiritual? Quando é do ponto de vista orgânico, são as chamadas dores de cabeças inesperadas, dores no corpo, dores nas pernas, dores nas juntas. A gente tem até um ditado que diz, junta tudo e joga fora, né? Porque são dores que aparecem repentinamente e que vão se intensificando ao longo da nossa caminhada. E André Luiz, no livro O Mecanismo da Mediunidade, nos faz refletir que muitas vezes essas dores são marcas que ficam no nosso perispírito, de pensamentos, de ações que foram por nós empreendidas. Se não foram nessa existência, foram em outras existências. São as chamadas marcas perispirituais. E aí, o tema da dor, que é um tema dificílimo de ser analisado, seja por quem quer que seja, ele trata também das questões que sempre nos afligem, que é por que existe a dor? Então, em nossa caminhada, a gente, mesmo sendo espírita, mesmo sendo de outras religiões, de outras teologias, a gente faz essa pergunta: por que essa dor? Por que isso aconteceu comigo, né? Ou por que o homem não consegue encontrar a paz, a felicidade na terra? Por que Deus existe? Se Ele existe, permite o sofrimento nosso de cada dia. Né? A gente usa até uma expressão: eu sou uma pessoa até boa, né? Mas vivo rodeada de dores. Então essas são perguntas que o ser humano faz ao longo da sua jornada.
E é importante, a doutrina vem nos trazer a reflexão da importância da aceitação da dor. E muitas vezes, nós espíritas ou apreciadores do espiritismo, ou aqueles que comungam da sua literatura, colocam que nós somos outros de fora. Às vezes a gente leva esse pseudônimo de acomodados. Vocês são muito conformados com a dor, né? Só que o entendimento é mais amplo, é mais holístico. Então, não é acostumar com a dor, é que para nós a dor tem uma dimensão de progresso. Para nós, a dor ela é entendida do ponto de vista científico, do ponto de vista dos fatos, do ponto de vista de uma reação às ações que a gente comete durante a nossa existência. E que não é só esta existência. Então, a dor para o espírita, as dores da alma, para aqueles que se intitulam, que apreciam ou que acreditam nos princípios espíritas, ela tem um significado diferenciado. Não é uma dor da estagnação, não é uma dor da passividade, mas é uma dor consciente, ou deve ser uma dor consciente e uma dor ativa. Então, ela diferencia de uma dor passiva e de uma dor intolerante, de uma dor que não leva a nenhum crescimento espiritual. Então, o mundo espiritual vem nos convocar, através do seu evangelho, sobretudo no capítulo 5, nos itens 4, acho que 3 e 4, ou 4 e 5, não me recordo bem agora, sobre a reflexão das causas dessa dor. E 2 são os motivos das causas dessa natureza das nossas dores, seja elas de que vertente for. Primeiro, o que o Evangelho, o que a doutrina nos coloca como as causas atuais dos nossos sofrimentos. Então, se a gente for refletir, analisar muitos dos sofrimentos da vida presente, a gente vai verificar que esses sofrimentos, na realidade, eles são advindos de quê? De ações que a gente comete nesta encarnação. Então, muitas coisas que poderiam ser evitadas e que não são. Muitas coisas que o nosso orgulho, que o nosso egoísmo, que a nossa intolerância gera e que nós poderíamos evitar e não evitamos. Acionamos no plano da vida exatamente o contrário daquilo que a vida nos convoca. Então, aquelas lições não aprendidas, como diz o Espírito Hamed, ele não chama de pecado, ele chama de lições não aprendidas. Então, essas lições que ainda não foram por nós reflexionadas, pensadas, maturadas e modificadas no nosso comportamento diário, é que vão gerar o quê? As causas atuais das nossas aflições. Então, a doutrina nos coloca 2 questões. A primeira é que a dor é inevitável. Queiramos ou não, sejamos bons ou não, essa dor neste planeta, nesta orbe, ela é inevitável. E uma segunda questão é que a intensidade dessa dor vai variar em conformidade com o indivíduo. Ou seja, a dor ela é absolutamente subjetiva, essa dor é individual. Portanto, a dor de ninguém, de nenhum de nós, pode ser mesurada, pode ser medida. Eu não posso dizer que a sua dor é maior do que a minha, de que a minha é maior do que a dela, ou a dele, ou vice-versa. Por quê? Porque a dor é sentida por cada espírito encarnado, por cada um de nós, de uma forma diferenciada. Porque ela vai estar ligada ao grau de amadurecimento, de maturidade espiritual, de vivências do presente e vivências de encarnações passadas. Essas ações e reações que estão marcadas no nosso perispírito, que é o que fica entre o corpo e a espiritualidade. E o espírito, o perispírito, são as marcas, ali ficam como se fosse um chip de computador,
ficam gravadas as memórias de todas as nossas encarnações pretéritas. Então, quando a gente nasce, ou quando a gente reencarna, a gente traz para este planeta, ou para qualquer um que estejamos, essas marcas. Então, nós somos muitos, nós somos plurais, porque já vivemos em várias encarnações, em cada uma delas tivemos comportamentos diferentes, lições aprendidas, lições que não foram aprendidas e que hoje fazem o ser humano que eu sou. Então, o ser humano que eu sou não é só a minha família, como às vezes a gente escuta. Eu sou fruto da minha família, né? Eu sou fruto do meu pai e do meu... Também. Mas você também é fruto de todas as encarnações passadas pelas quais você vivenciou experiências outras e que hoje é um facilitador para a sua vida. Então, há pessoas que não precisam estudar muito, que são autônomas. Parece que elas já nasceram sabendo aquilo ali e às vezes não tem nenhuma formação do ponto de vista teórico da nossa órbita terrestre. E de onde vem tanta informação? De onde vem tantas abstrações que conseguem fazer com que aquela pessoa que não teve um estudo sistematizado daquilo, saiba tanto daquilo ali? Então, isso é o que nos faz seres absolutamente individuais, seres únicos na criação. Só isso bastaria para a gente ter a dimensão da importância que cada um de nós temos para o Criador. Mas não, a gente precisa de mais. Então, uma das primeiras questões que a gente fala no capítulo 5 são as causas dessa encarnação, né, dessa existência que nós estamos. Mas e a causa das existências passadas? De tudo que a gente traz, de outras lições que a gente não aprendeu. Então, por isso que o espírita não é conformado com a dor. Ele tem um olhar sobre a dor diferenciado de outras doutrinas. Ele sabe que a dor não está circunscrita ao que a gente fez aqui, porque muitas vezes a gente passa uma encarnação inteira tratando todo mundo bem, tentando ir por um caminho mais digno, tentando fazer as coisas sem prejudicar o nosso semelhante. E mesmo assim, a nossa vida muitas vezes é acometida de perturbações, de conflitos, muitas vezes gerados por pessoas que estão na própria família. E aí o mundo espiritual, a doutrina vem nos dizer que é exatamente assim. Então, quando Chico Xavier dizia que nós estamos exatamente no lugar que deveríamos estar, muitas vezes isso nos revolta. A gente queria outro marido, outra esposa, outros filhos, né? Outros agregados, outros parentes, que facilitassem, tornassem a nossa vida mais branda, mais feliz, menos complicada, menos conflituosa. E aí a doutrina diz, não. Existem as causas passadas, existem as causas atuais da aflição, mas existe uma outra coisa. Muitas vezes, essa convivência com os seus foi solicitada por você. Primeira vez que eu li isso na codificação, olha, me deu um trabalho de entender há muitos anos atrás. Não vou dizer o tempo, vocês não calcularam minha idade, né? Mas eu dizia, como assim? Como é que eu pedi para sofrer? Né? Como é que eu pedi para vir com Beltrano, com Cicrano? Né? E depois, óbvio, com o tempo, a gente foi entender que isso era aquilo que a gente ouve sempre, provas e expiações. Eu pedi essa prova para evoluir mais rápido, para crescer espiritualmente de forma mais sistemática. Eu pedi para vir dessa forma. Não foi nenhuma lição não aprendida. Não foi nenhum erro cometido. Não foi nenhum débito nem do presente nem do passado. Eu pedi. Eu quero esta prova para evoluir mais rapidamente e ir para planetas e mundos melhores. Essas são as provas. As expiações é quando é imposto para a gente.
Quando o mundo espiritual diz, não, você vai descer sem um braço, vai descer sem os 2 braços, sem as 2 pernas. Você com os 2 braços e 2 pernas não vai evoluir, não. Vai matar do mesmo jeito, vai assaltar, vai roubar, vai ter como correr, como se livrar. Então você vai vir sem essas partes aí para que sua evolução possa ser um acordo, é uma expiação. Mas muitas vezes, isso que a gente chama de dores, de sofrimento, foram solicitados por nós mesmos lá no acordinho. Só que a gente esquece quando reencarna. A gente esquece de todos os acordos que a gente faz. E aí a gente acha que está na família errada, no emprego errado, no ambiente de trabalho errado, no relacionamento errado e assim por diante. E a doutrina vem nos convocar para refletir que não é bem assim. Então nós não somos conformistas. Nós temos um entendimento mais holístico, um entendimento do alto para o que de fato nos afeta, para o que de fato nos desequilibra na encarnação presente. E aí ele dá a solução, né? Então, se Deus é justo há de ser a causa do teu sofrimento. Então, aprende com disciplina, como disse Emmanuel, a passar por todos esses sofrimentos de forma ativa e aproveitando o fruto dessa dor para escalar todos os degraus necessários para a tua evolução. E como isso é difícil, né? Como isso é difícil. Como a gente tem que tomar bastante água, encher a boca d'água algumas vezes para não dar a resposta. Como a gente tem que perdoar. Como a gente tem que ser indulgente. Como a gente tem que tolerar o desequilíbrio do outro e o nosso. Então é a tarefa mais árdua. É entender este sofrimento e fazer dele porta de crescimento e porta de ascensão. Mas é preciso. É isso que a doutrina veio nos convocar. E disse mais. Quando no livro dos Espíritos se perguntam o que precisa o homem para evoluir, a resposta é clara. Basta a boa vontade. Precisa de dinheiro, não precisa de nada. Basta o teu querer, a tua vontade. Intensa, programada, refletida, para passar por essas adversidades enquanto estiver nesta ordem. Porque meu reino não é deste mundo. Mas Jesus também disse, eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai senão por meu intermédio. Então ele veio dar todas as receitas, ele veio dar todo o instrumental, que é a lei do amor. Dificílima para nós ainda, espíritos em processo de crescimento espiritual. Mas se estamos aqui, se estamos já refletindo sobre essa causa, já estamos o quê? Conforme diz o Evangelho, 100 vezes melhores do que fomos no passado. Já temos a habilidade de escutar, de parar, de pensar, de selecionar. Né? E aí, continuando, a psicóloga alemã, a Franziska Buchmann, em seu livro As Forças Reguladoras da Vida Psíquica, ela afirma que o homem ele possui dentro dele forças reguladoras latentes, que se põem em movimento por si mesmo. Então, a partir do momento que a gente tem uma situação dolorosa, essas forças reguladoras internas que nos foram dadas pelo Criador, que possivelmente estão na nossa consciência, elas são acionadas para a compensação e para a solução desse sofrimento em nós. O que é que acontece com muitos dos nossos irmãos? Eles, às vezes, essas compensações, elas não são feitas. E aí são geradas as perturbações de ordem mentais, das mais diversas, desde as mais simples às mais alarmantes.
ou as que soam, as que gritam mais aos nossos olhos, né? Então, Esquilo dizia que a dor poderia ser superada, o grande filósofo grego, se a gente olhasse as coisas do alto. Se a gente olhar na mesma margem ou no mesmo limiar de altura nosso, a gente não vai ter o entendimento do todo. A gente só tem o entendimento de todas as partes quando a gente se coloca no lugar do outro que está sofrendo ou que está sendo fruto do nosso sofrimento. Então, esse olhar é o que hoje, na modernidade, se chama de empatia. Eu me colocar no lugar do outro para procurar entender por que o outro age dessa ou daquela forma. E na hora que eu faço isso, o entendimento se alarga. Então, é o olhar do alto de Esquilo. Então, ele dizia que há um projeto humano. O filósofo, a função dele é pensar, né? E ele dizia que há um projeto humano, há um projeto que ele chamava de um universal desconhecido, que está lentamente evoluindo e se movendo para um fim determinado. E a doutrina vem nos esclarecer isso anos depois, séculos depois. Isso é na antiguidade, é um pensamento de um filósofo greco-romano, que na realidade isso é a lei do progresso lá do Livro dos Espíritos. Então nós temos que passar por todas as fases. Não dá para o aluno sair do primeiro ano e ir para o sexto. Ele tem que passar todas as fases. Do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista psicológico. Aí, na fase em que ele se encontra, ele já galgou, ele já teve um aprendizado empírico, teórico, tudo aquilo que ele vivenciou. E aí ele vai estar preparado para algumas funções. Porque a preparação humana, ela tem duas asas. Ela tem uma asa que a gente chama da intelectual, das nossas leituras, dos nossos conhecimentos, mas ela tem uma outra aba, que é da moralidade, que é a asa espiritual, do sentimento, dos valores que a gente agrega ao longo da vida. Então, muitos de nós somos muito desenvolvidos na área intelectual. Somos doutores mesmos nessas áreas. Mas ela não diz tudo. Ela não nos completa. Ela não nos sustenta. Então, é necessário que a nossa moralidade caminhe em conjunto e de mãos dadas. Então, hoje a preocupação da humanidade não é uma preocupação intelectual. Nós somos povos altamente desenvolvidos. Tecnologicamente, achamos várias vacinas em menos de 2 anos de uma pandemia e de um vírus alarmante. Então, isso é tecnologia, isso é ciência. Mas o que é que se vê do outro lado? A gente passando na fila para tomar a vacina antes do outro. Violência, conflitos internos, doenças de todas as ordens da psique. Os psiquiatras e psicólogos, eu tenho amigos nessa área, disseram que nunca ganharam tanto dinheiro. Eles já não têm tempo de fazer suas próprias terapias, porque eles se cuidam também. Porque os consultórios estão lotados. Estamos todos tecnologicamente avançados e espiritualmente e moralmente em conflito, em desequilíbrio, cheio de perturbações, de neuroses, de psicoses, de esquizofrenia. Todas doenças que têm também um fundo da moralidade. Então, muitas dessas perturbações não são perturbações só de ordem físico, de ordem orgânico. Existe sim, Jean, que existe. Chegam pessoas na casa espírita achando que estão com processos obsessivos e que na realidade elas estão com processos orgânicos. Mas a grande maioria estão com os dois. Inclusive os orgânicos
sendo superfaturados, ficando mais intensivos em decorrência das perturbações espirituais. Né? Porque nossa orbe foi aberta. Hoje nós temos entre nós muito mais irmãos necessitados nos intuindo a todo momento de pensamentos que não são tão salutares como no passado. Isso é o que traz as informações do mundo espiritual. Tipo, estão abertas as comportas? Estão. Por quê? Porque precisamos sair desse mundo de expiação e de provas para um mundo melhor. Tivemos o tempo que foi necessário para o aprendizado. O que é que precisamos mais para aprender? Então vejam, meus irmãos, que as causas das nossas dores, elas são internas, elas estão fora desta vida, mas muito dessas causas, elas são trazidas por nós. E aí, pelo adiantado da hora, esse é um tema muito, vamos dizer, complexo. A gente vai falar um pouco daquilo que reza o título da nossa conversa, que são a terapêutica espírita, né? Eram as dores da alma e a terapêutica espírita. Então a gente já viu aí algumas causas, já rememorou essas lições do Evangelho e da codificação. E aí a Casa Espírita, ela traz para nós o que Joana de Ângeles chama da terapêutica espírita. De tudo aquilo que a gente veio buscar quando saiu dos nossos ambientes de trabalho, das nossas casas, vindo até aqui. Primeiro, o tratamento fluidoterápico, que é esse tratamento de passes, né? Esse tratamento de passes que muitas vezes acontece quando eu estou aqui ou quando outro palestrante está aqui conversando com vocês. E para quem tem evidência sabe que os amigos espirituais já estão aí, próximo, aplicando a bioenergia necessária para o nosso corpo físico e espiritual. Mas vai estar todo mundo tomando essa energia, quem adentrou aquela porta, Gianca? Não. Não. Vai estar quem está disponível, quem está preparado, quem está, busca e achareis, batei a porta e ela se vos abrir-se-á. Então, tudo na vida tem que ter disponibilidade. Então, para quem está aqui pensando nas contas que deixou, no conflito que ficou, na criança que está... Não. Em cada canto que estivermos, estejamos inteiros. Então, se a gente vem à Casa Espírita para o aprendizado, a fluidoterapia do passe precisa que estejamos inteiros, disponíveis, para que essa energia possa adentrar o nosso corpo físico, se estender às nossas células, curar tudo aquilo que nós necessitamos e que o nosso coração está querendo. Então, muitas vezes, o segundo passo é só um reforço. E o terceiro é o reforço do reforço. Porque já tomamos esse passo. O mundo espiritual já sabe daquilo que necessitamos antes de nós abrirmos a nossa boca ou dos nossos pensamentos se organizarem para pedir. Mas precisa que nós tenhamos fé. Precisa que nós tenhamos a certeza que, de fato, isto está se processando. Senão a gente aqui vem, vira um papa-passe, né? E sai daqui do mesmo jeito que entrou. Muda nada. Então, a fluidoterapia, uma outra terapia espírita, são as reuniões de desobsessão, que nem todos de nós participamos, mas que às vezes passamos no diálogo fraterno, que é uma outra terapia. De lá, os nossos nomes são encaminhados para as desobsessões, e lá os nossos irmãos que têm uma mediunidade de psicofonia, de psicografia, tentam ou ficam à disposição do mundo espiritual para que esses irmãos sofredores que foram trazidos das nossas casas, porque quando eu saio de casa eu faço assim, vamos, aí eles pensam que é com eles, mas é com o resto, né? Então vamos todo mundo, vivo ou morto, né? Então,
Para quê? Para que eles possam vir para este ambiente previamente preparado para eles e que aqui eles possam aprender as lições não aprendidas. Porque são irmãos sofredores, são irmãos com dores, com conflitos passados, são irmãos que nós fizemos mal em outras encarnações e que agora nos encontraram, às vezes, depois de séculos, e diz, cheguei, estou aqui, lhe encontrei. E aí, nas salas de desobsessões, eles podem ser encaminhados para outras equipes espirituais e achar o caminho de evolução e crescimento. Então, é uma outra terapia. E uma última, teria muitas, tá? Mas para a gente finalizar, e essa é imprescindível, é a transformação moral. Essa é difícil. As outras, basta que a gente tenha fé e saia de casa. Basta que a gente passe no diálogo fraterno e o nosso nome vem e tenhamos merecimento. Mas todas essas, felizmente, estão ligadas à última, que é a modificação moral. O que estamos fazendo aqui? Qual é o nosso propósito? O que lhe move quando você acorda? O que move os seus pensamentos? O que move as suas ações? O que move o seu perdão? Né? Então, precisamos, todas essas questões da modificação moral é o que vão, de fato, fazer com que as outras tenham algum efeito. É o que nos torna aptos para receber o passe, nos torna aptos para sermos atendidos na desobsessão. Então, a doutrina nos convoca, na tarde de hoje, para essa reflexão de mudança moral. Porque as dores, as causas e as terapias a gente já sabe, mais ou menos. Mas modificar o que cada um de nós traz de experiências passadas, esse é o nosso grande projeto de vida. Não existe outro. Todos os outros são acessórios. Esse é o que nos vai nos fazer pessoas melhores, seres humanos melhores, viver melhor. E no meio das nossas dores e dos nossos sofrimentos, que são portas e escadas de ascensão, a gente regozijar. E dizer, eu estou sofrendo, mas eu sei por quê. E não existe dor que não seja curada. A dor tem tempo de validade. Ela não é para sempre. Nenhuma, de espécie alguma. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça. Nós tenhamos uma semana de muita paz, mas também de muita reflexão moral. Porque é isso que vai nos diferenciar. E isso é o que vai facilitar o nosso progresso. Assim seja. Finalizada a palestra, nós agradecemos a sua atenção, agradecemos ter sintonizado em nosso canal e agora pedimos que você beba da água que você colocou para fluidificar. Certamente auxiliará a você, auxiliará com os fluidos necessários à sua saúde, notadamente a sua saúde mental e espiritual. Boa noite.